Olá, o Café com o Presidente de hoje fala sobre o plano diretor que foi aprovado aqui na Câmara de Campinas. E antes de conversar sobre esse assunto, a gente vai ver um resumo de como foram as audiências e as votações. O grande diferencial das audiências para a votação deste plano diretor foi o número de audiências realizadas, 6 no total, e também o fato delas serem divididas por temas. A primeira foi para a apresentação geral do plano diretor e também tratou da legalidade do projeto. Essa foi uma primeira audiência, eu acho que foi bastante positiva, várias colocações favoráveis e contrárias. É importante salientar de que, lógico que um plano diretor nunca agrada 100%, mas eu acho que tem sido um plano diretor que tem sido construído junto com a população. Agora cabe à Câmara também fazer aprimoramentos, se necessário for, se assim entender, necessidade de colocar emendas no projeto, mas eu acho que é bastante positiva. A segunda debateu principalmente sobre a questão urbanística da cidade, com destaque para os núcleos habitacionais e a expansão da área urbana. Eu acredito que o plano diretor ele não é feito para uma pessoa e nem para uma região. O plano diretor é feito para o município de Campinas e é isso que nós temos que pensar. Nós vamos, é claro que não vamos agradar todo mundo, mas a intenção é fazer com que o plano abranja a cidade como um todo. E eu que estou aqui no meu 4º mandato, eu nunca vi um plano diretor tão bem elaborado como foi esse, discutido, debatido com a população, tanto pela prefeitura como está sendo pela Câmara Municipal. No último plano diretor nós fizemos uma audiência pública só. Dessa vez nós estamos fazendo 6 audiências públicas, inclusive conversado através da presidência da Câmara juntamente com o Ministério Público. Então eu acho que isso é importante, isso deixa a prerrogativa, a população ao inteiro dispor para discutir, para ampliar, e isso que nós estamos fazendo e dando total transparência a esse plano diretor. A terceira focou na questão do trânsito e da mobilidade urbana. Envolve saúde, a pessoa, se ela anda menos de ônibus, ela consegue trabalhar mais perto de casa, ela consegue descansar um pouco mais. Se acontece um trânsito mais regrado, o ar fica mais puro, quer dizer, tudo está ligado. A saúde, a educação, está tudo ligado com o trânsito. A quarta audiência sobre o plano diretor teve como tema o meio ambiente. Eu acho que foi possível aprofundar alguns temas, ouvir da população as suas preocupações. O que ficou evidente é que o processo anterior de desenvolvimento que trouxe Campinas na situação atual não pode ser repetido. E, obviamente, o que a gente espera é que o novo plano diretor ofereça nova forma de fazer Campinas recuperar aquilo que foi estragado ou feito sem planejamento ou de uma forma desordenada, e que a gente consiga recuperar isso e orientar o desenvolvimento futuro para que a gente consiga fazer de Campinas uma cidade sustentável, onde todos possam viver bem, com alegria, com saúde e com qualidade. Já a quinta audiência debateu sobre a região metropolitana de Campinas. Se queremos ser efetivamente uma região metropolitana que seja referência em termos nacionais, não só pela sua pujança econômica, mas principalmente pela sua gestão e transparência no que diz respeito a desafios estratégicos para manter Campinas, região, na vanguarda do desenvolvimento. Se temos tecnologia, como é que vamos internalizar esse nos nossos processos produtivos, para ela não ficar só guardada no âmbito da academia? E a sexta e última audiência falou sobre o desenvolvimento econômico, social e rural. Nesse plano, ele dá um tratamento especial para a zona rural, deixando claro as atividades rurais que têm que ser desenvolvidas e principalmente possibilitando que a área rural possa ter atividades outras que não só a criação de animais ou o plantio. Podendo ter industrialização de produtos agrícolas, podendo ter área de lazer, área de turismo. Isso tudo vai fortalecer a área rural, dando mais ganhos àquela propriedade, consequentemente melhorando a condição do proprietário, dos moradores da área rural. Então, Rafa, tá aí como foram as discussões sobre o plano diretor. Eu gostaria que o senhor falasse primeiramente sobre as audiências, antes da gente falar sobre a aprovação. Olá, Vancini, olá a todos que nos assistem. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, o plano diretor é um projeto, primeiro que é um projeto de grande importância, né, que define o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. E nós tivemos aqui, de maneira inédita aqui na Câmara Municipal,
uma discussão bastante ampliada. Nós tivemos 6 audiências públicas, num horário diferenciado para que a população pudesse participar aqui pessoalmente, e também nós abrimos um canal de conversação com a população, onde a população ela poderia participar acompanhando através da TV Câmara, mandando as suas sugestões, as suas perguntas pelo nosso site. Ou seja, uma maneira inovadora que a Câmara faz com o plano diretor. Nunca na história da Câmara Municipal, na discussão de um plano diretor, houve tantas audiências públicas, tantas discussões assim. Nós sabemos que já lá na Prefeitura, né, o secretário Carlos Santoro, ele ampliou a discussão, fez um trabalho junto com a população na descrição do plano diretor. E chegando aqui não poderia ser diferente a nossa atitude, né? Nós tivemos aí uma conversa com o próprio Ministério Público, com o Dr. Valcir Cobori, que acompanhou de perto esse processo, tanto na elaboração lá na Prefeitura, quanto a tramitação aqui na Câmara Municipal. E aí nós fizemos 6 audiências públicas, 6 audiências públicas temáticas, onde a população pôde trazer aqui as suas sugestões. Essa divisão por temas facilitou o trabalho? Facilitou e muito, Vancini, porque quando você tem, por exemplo, um tema que é só habitação, lógico que durante a audiência pública, o decorrer da audiência pública, houve sugestões de outros temas, né? E nós não impedíamos das pessoas trazerem essa sugestão, porque às vezes era a única chance que a pessoa tinha de participar, essa coisa toda. Mas nós dividimos por tema, por exemplo, como eu disse, o déficit de habitação aqui na cidade de Campinas. A população, principalmente das áreas mais carentes, pessoas que estão em bairros não regularizados, né, tiveram aqui trazendo as suas demandas, as suas sugestões, exatamente para que o plano pudesse incorporar tudo isso. E aí nós tivemos uma audiência pública só sobre meio ambiente, uma só sobre transporte público e mobilidade urbana, uma na parte de legalidade, uma na parte financeira da Prefeitura, o que isso vai impactar financeiramente, economicamente para a cidade de Campinas. Então, assim, nessas 6 audiências públicas, a população pôde participar e separar os temas para que ficasse mais claro para a população entender o que é o plano diretor. E também foi uma das poucas vezes que teve manifestação favorável a um tema polêmico, eu acho, aqui na Câmara, porque geralmente o pessoal vem para protestar. Dessa vez teve muita gente que veio com faixa favorável ao plano, né? Como eu disse, Vancini, foi um projeto amplamente discutido, né? Então, logicamente que o plano diretor é um projeto muito específico, é um projeto muito detalhado. E, logicamente, que não agrada 100% da população, né? São 1.200.000, não são 1.200.000 que acabam favoravelmente ao plano diretor. Mas a forma como foi discutido, não houve a possibilidade de pessoas dizer, eu não tive oportunidade de opinar, eu não tive oportunidade de participar. Ou seja, essa ampliação da discussão deu oportunidade a todos. Né? E as pessoas que acompanharam todo esse processo, desde a elaboração até a discussão aqui, muitas das pessoas, eu posso dar exemplo de pessoas que iniciaram a primeira audiência pública dizendo que era contrário ao plano diretor e na última audiência pública fizeram manifestação, por exemplo, que se tornaram a favor pela forma como os secretários técnicos da Prefeitura trataram esse assunto e ampliaram essa discussão. Sobre o projeto final, ele sofreu muita alteração do que foi encaminhado pela Prefeitura? Vancini, não houve muitas alterações. Nós tivemos aí várias emendas, né? A grande maioria delas foram sugeridas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que houve análise técnica lá da Prefeitura, e aí sim, aquelas que tiveram aprovação, nós apresentamos as emendas. Então, a grande maioria das emendas foram aconselhadas e sugeridas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que acompanhou também de perto a elaboração desse projeto. Mas esse processo não para por aqui, né? Nós tivemos a votação do plano diretor, agora nós temos as leis complementares que nós iremos discutir ainda no próximo ano. Ele foi aprovado em 2 votações aqui na Câmara. Dá para falar aqui do tempo, desde a chegada desse projeto
na mão dos vereadores entre as audiências e a votação, ele foi em um tempo razoável, foi dentro do esperado para que ele fosse aprovado? Pela forma como nós conduzimos, ampliando a discussão, eu acho que foi relativamente até rápido, né? Porque nós tivemos aí 6 audiências públicas, nós temos a obrigação regimental de deixar o projeto à disposição da população e dos vereadores por 30 dias. Então, assim, a gente conseguiu, dentro de um curto espaço de tempo, Vancini, fazer uma ampla discussão, né? Para que tanto os vereadores quanto a população pudessem entender um pouquinho da elaboração do projeto, do plano diretor, e aí nós conseguimos aí votar em 2 discussões. Na verdade, eu tinha dúvidas se nós realmente conseguiríamos, né? Porque pela ampliação da discussão, por ser um tema polêmico, um tema que não agrada a todos, mas como eu disse, essa ampliação dessa discussão foi tão importante para o plano diretor, que não houve espaço para dizer, houve pessoas dizendo assim, eu sou contra, mas não houve pessoas dizendo assim, não teve discussão, eu não tive oportunidade de opinar, eu não tive oportunidade de falar, eu não tive oportunidade de sugerir, ou seja, todas as pessoas que sugeriram favoravelmente, contra ou alguma alteração no projeto, todas essas sugestões estão no processo do plano diretor, ou seja, que ficou à disposição da população no nosso site. Então, houve essa conscientização da população dizendo o seguinte, eu pude participar. Rafa, para a gente encerrar, dá para fazer um balanço, o senhor já falou bastante disso, mas um balanço mais profundo sobre esse tema, sobre a discussão desse tema, e também queria que o senhor falasse um pouco sobre esses projetos que vão ser votados agora ao longo de 2018 que fazem referência ao plano. Vancini, como eu disse, o plano diretor é uma peça-chave da cidade, que define o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. Você consegue definir o crescimento da cidade de uma forma ordenada, onde nós teremos empresas, onde nós teremos bairros residenciais, como nós faremos tudo isso. E as leis que vão complementar o plano diretor, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação de Solo, que é uma lei bastante antiga nossa, vai diminuir aí o número de zoneamentos. Nós temos hoje na cidade 18 zoneamentos, 59 interpretações diferentes de zoneamentos na cidade, ou seja, vai enxugar esse número de zoneamentos. Nós vamos ter uma nova forma de centralidade nos bairros, né? Então, o bairro que embora ele seja residencial, mas ele poderá ter pequenos comércios, coisa que na lei de uso hoje não permite você ter, por exemplo, uma padaria num bairro residencial. Embora nós temos isso e a população convive no dia a dia com isso, mas isso não é permitido em Campinas. Por quê? Porque uma padaria, por exemplo, ela é considerada indústria. Indústria não pode num bairro residencial. Então, assim, nós precisamos criar um novo conceito de centralidade. E tudo isso será discutido, né? A Lei de Uso e Ocupação de Solo, o desenvolvimento ordenado, ou seja, que vai definir o crescimento da cidade de forma ordenada. Nós temos aí o plano de manejo, que trata da APA Campinas, que é lá da região de Souza, Joaquim e Egídio. Ou seja, todas essas leis serão complementares ao plano diretor, e que será importante aí para o crescimento da cidade. Rafa, muito obrigado. Se quiser deixar um recado para quem nos assiste. Eu que agradeço, Vancini, e pedir à população para que acompanhe o trabalho aqui da Câmara Municipal na discussão desses projetos, que é muito importante. Como o plano diretor trouxe aí várias pessoas, nós tivemos aí em média 300 a 400 pessoas por audiência pública aqui. É importante essa participação da população para que a população possa efetivamente participar aqui do processo legislativo. Muito obrigado. Tá joia, Rafa. Esse foi mais um Café com o Presidente. A gente se vê na semana que vem.